Fala no microfone, fala. É aqui que fala, macho, aqui ó. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast Decifrando Cinema. Eu sou o Salem. Vai embora daqui, vai. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma crítica aqui do canal. Eu sou Bruno Albuquerque e eu assisti a Doutor Sono, a continuação de Iluminado, a adaptação do livro do Stephen King. Antes de começar a falar sobre o filme, eu queria mais uma vez fazer uma divulgaçãozinha básica do meu grupo do Telegram, um canal do Telegram chamado Galera do Cinema, onde eu atualizo lá com conteúdo exclusivo quase todo dia e escuto a galera sempre. Então eu tô sempre fazendo enquetes, querendo saber a opinião do pessoal, e lá eu também divulgo os vídeos do canal. Então se você não recebe as notificações pelo YouTube, que deveria receber, inclusive, né, YouTube? Mas que o YouTube não envia, então se inscreve lá. E também tem minha aula gratuita, Como Estudar Cinema Sozinho, o passo a passo para decifrar as 7 camadas de todo o filme. O link também tá aqui na descrição, então se inscreve lá e quando você se inscrever, você recebe no seu e-mail o link para você assistir a aula, tá bom? Vamos falar sobre Doutor Sono. Foi uma experiência muito estranha esse filme, porque o primeiro ato, eu achei que o filme ia ser uma catástrofe, e a partir do segundo ato, o filme virou completamente e se transformou, de fato, em um outro filme. Parecia que ele estava sendo dirigido por uma pessoa completamente diferente. E eu vou tentar exemplificar aqui, sem spoilers, o porquê disso. Depois eu vou lançar a crítica com spoilers, e nessa crítica com spoilers eu vou me adentrar exatamente nos detalhes disso, tá? De cara, o filme tem um gravíssimo problema, que é o seu primeiro ato. O primeiro ato dele não sabe onde é que ele quer chegar. O primeiro ato, ele não sabe qual história ele quer contar. Ele fica... A montagem é uma catástrofe mesmo, assim. Ela fica cortando de vários núcleos narrativos, de um pra outro, presente, futuro, flashback, passado, não sei o quê. E você fica... É uma loucura muito doida, assim, mesmo, assim. Você fica sem gerar suspense. E o filme já... Logo depois ele acerta nisso, mas no primeiro ato ele falha na sua principal característica do segundo e do terceiro ato, que é gerar suspense, criar uma narrativa interessante, instigar o público, né? Seja através de pista e recompensa, alguns mistérios que vão ser prometidos para serem resolvidos depois. O primeiro ato ele mostra demais flashbacks desnecessários da época do Iluminado, que ajuda a apresentar para quem não viu o Iluminado original. Ao mesmo tempo, para quem já viu, é completamente desnecessário. Se você conhece a história, aquilo ali é uma redundância. Então, eu acho que o primeiro ato do filme é muito problemático, mas o que mais me incomoda é ele tentar mostrar várias linhas narrativas, uma depois da outra, sucessivamente, montagem paralela e tal, vários personagens e vai e volta. Tem uma cena que tem vários cortes assim, sem necessidade, e você fica sem entender algumas coisas. Por exemplo, ele parece que está tentando usar esse recurso de um primeiro ato, mostrando muita coisa ao mesmo tempo, para desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, mas primeiro ele não consegue desenvolver nada. Muitas perguntas sobre aqueles personagens ficam no ar. A primeira cena do filme, a cena que abre o filme, ela tenta gerar um suspense de forma completamente descabida, não consegue gerar suspense nenhum, não dá medo, porque mostra demais, não gera suspense, vai logo direto ao ponto, vai logo às vias de fato, e não gera aquele mistério, aquela vontade da gente descobrir o que vai acontecer. Em contrapartida, quando o filme chega no segundo ato, parece que ele começa do zero. Ele finalmente desenvolve bem os seus personagens e ele consegue engatar a narrativa, e aí, meu amigo, o filme cresce, dispara. E eu quase pensei em quase dar a nota máxima pro filme aqui. Não vai ser o caso, porque como eu falei, o primeiro ato do filme é um problema e o filme também tem outros probleminhas que eu vou comentar já já. Mas vamos chegar neles. O segundo ato do filme, ele corrige todos os problemas do primeiro. Ele desenvolve bem seus personagens, ele apresenta uma narrativa instigante e ele fez uma coisa que poucos filmes conseguem fazer. E quando filmes conseguem fazer isso, são filmes de ótimo pra excelente. Que ele me fez torcer pelos personagens. Eu tava torcendo. Eu tava literalmente torcendo mesmo, assim, de vai, faz isso, faz aquilo. E ao mesmo tempo que você torce por um personagem, quando coisas ruins acontecem com ele, você sofre por eles. E o filme me fez fazer isso, por desenvolver bem seus personagens, por apresentar bem suas características, por criar um relacionamento convincente de amizade entre eles, de mostrar como todos eles estão superando traumas, todos eles têm seus problemas pessoais, então você se relaciona melhor com os personagens. Ele consegue finalmente também desenvolver bem os seus vilões e finalmente consegue começar a criar um suspense. Ele começa a criar um mistério, ele começa a desenvolver um ponto que você sabe que ele quer chegar lá, mas você ainda não sabe dizer que ponto é esse. E ele vai usando vários recursos de roteiro para poder chegar nesse objetivo, que eu não posso falar aqui em detalhes o que são, mas
Enfim, são sensacionais. Eu adoro o diretor, o Mike Flanagan, né? Ele dirigiu O Jogo Perigoso, que é um filme que eu gosto muito. Ele dirigiu Rush, que é outro filme que eu gosto demais. E ele fez a série A Maldição da Residência Hill, que eu amo de paixão, ela inteira. Muita gente fala mal do final, mas eu gosto do final também. E eu acho ele um diretor de uma competência extraordinária, apesar de vacilar uma vez ou outra. No Rush, de vez em quando ele dá umas vaciladas. O Jogo Perigoso, ele tem um vacilozinho ali no terceiro ato, que eu acho que não precisava. Mas A Maldição da Residência Hill, até agora, foi a melhor obra dele que eu vi. Eu ainda não vi Óculos e não vi outros filmes dele, mas eu quero muito ver porque eu gosto muito do diretor. E aqui eu acho ele mais um acerto dele, apesar desses problemas, apesar dos vacilos, como eu falei, que ele tem. O filme desenvolve bem seus personagens, tecnicamente é impecável, a fotografia me lembra muito a fotografia do A Maldição da Residência Hill, com tons azuis, verdes o tempo todo, ajudando a criar uma aura negativa, uma aura pesada, um clima de solidão muito forte no filme, ao mesmo tempo que ele traz alguns atores de volta e introduz novos atores na sua carteira de atores, né? Ele traz o Will McGregor, que está excelente como Danny Torrance, ele traz a Rebecca Ferguson, que eu não sabia que era ela, eu esqueci completamente que era ela, de tão imersa que ela estava na personagem e de tão bem construída que a personagem é, não só pelo roteiro, mas também pela atriz. A atriz que faz a Abra também é excelente, e eu acho que a química dela com o Will McGregor de personagem principal e ajudante, sendo que o ajudante é muito mais forte que o personagem principal, sendo uma criança, né? Eu acho muito legal quando filmes, quando histórias, eles fazem contrapontos interessantes, como, por exemplo, o Sobrenatural, né? Que é a protagonista do 3 e do 4 é a Elise, que é uma idosa com poderes sobrenaturais que caça fantasmas. Aqui a gente tem a Abra, que é uma criança, uma pré-adolescente, que tem poderes psíquicos extraordinários que nos surpreendem o tempo todo. E isso nos leva a alguns outros probleminhas de roteiro do filme que eu acho bem pontuais, mas que se não fosse o primeiro ato do filme, eu com certeza daria 5 estrelas pro filme, mesmo com esses probleminhas. Que são algumas coisas que o meu próprio amigo Luke, ele falou, do Cosmo Nerd, ele falou assim, cara, o filme ele mostra, ele fala coisas que ele poderia mostrar. Eu não posso falar aqui o que é, mas ele fala, fulano de tal é isso, isso e isso, fulano de tal tem isso, isso e isso. E a gente não vê isso na prática em momento nenhum. Então, você colocar um personagem falando aquela informação não é forte o suficiente para desenvolver aquela característica que ele está pontuando. Então, se você tivesse mostrado essa característica, ao invés de ter contado essa característica, ela seria muito mais impactante, teria uma função narrativa mais forte, seria mais presente, ficaria mais gravada na mente do espectador, certo? Então, o filme vacila nesses momentos. Agora, tecnicamente, ainda falando sobre a parte técnica, os efeitos visuais do filme criam momentos visualmente lindos, maravilhosos, assim, de cair o queixo. E eu acho que todas as referências ao Iluminado são, pelo menos tirando a do primeiro ato, né? Todas as referências no decorrer do filme estão lá para ajudar a contar a história, com exceção de uma pequena referência no terceiro ato, em que a personagem da Rebecca Ferguson, ela olha para um local e ela vê uma cena que acontece no Iluminado original. E eu achei isso muito gratuito. Além de uma outra cena que tem um cenário idêntico ao cenário do Iluminado original, que não acrescentou em nada a narrativa. Além de o roteiro, de vez em quando, ele apresentar novas ideias que não dão em lugar nenhum. Então, de vez em quando ele faz isso me incomodou um pouco, mas como eu falei, os pontos positivos do filme são muito maiores do que os pontos negativos, e se não fosse o primeiro ato desastroso, que realmente me fez achar que eu estava vendo uma catástrofe de filme, e que o segundo e o terceiro ato levaram isso para outro nível e parecia um filme completamente diferente, eu daria nota máxima para o filme, mas como não é o caso, eu vou dar nota 4 de 5 para Doutor Sono. Achei um filmão, um ótimo filme, que eu já quero ver de novo. E é isso, eu vou fazer a crítica com spoilers quando eu ver o filme de novo, tá? Pra poder ter uma bagagem melhor. Acredito eu que eu vou ver amanhã, sábado, eu tô lançando esse vídeo na sexta, né? Acredito eu que amanhã eu vou ver, não tenho certeza. E aí, o quanto antes eu trago o vídeo com spoilers pra vocês. E, mais uma vez, grupo do Telegram aqui embaixo, se inscreve lá, galera do cinema. Também tem aula gratuita, como eu estudar cinema sozinho. O link tá aqui embaixo, se inscreve, você vai receber no seu e-mail o link pra aula. Mais uma vez, curte esse vídeo, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, ativa este maldito sininho e entra lá no grupo do Telegram para você não ter risco de perder nenhum vídeo. Lá no grupo do Telegram não tem perigo de você perder a notificação. Eu mando para você e você recebe, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme, o que você achou do vídeo e vida longa ao cinema.